com os temas novos, a gente aprende com os alunos aprendem conosco, nós aprendemos, né, com as pesquisas, aprendemos com a extensão universitária. Então, realmente é uma grande alegria, né, poder participar e contribuir aí com esse projeto, né, que é um projeto já bem tradicional da nossa universidade. Agradecer à professora Leda, né, que é uma verdadeira parceira, né, na academia, na PUC Minas, na unidade Praça da Liberdade, né? A professora Leda que nos incentiva bastante a pesquisa, nos incentiva bastante a extensão, enfim, né, tudo aquilo que realmente a gente faz no dia a dia, né? E como a professora Leda disse, eu sou líder, né, de um grupo de pesquisa. Hoje nós já tivemos o nosso encontro, né, que é o grupo de pesquisa sobre direito desportivo, né? E é um grupo que nós estamos aí com mais de 25 alunos, né, envolvidos nesse grupo. Então acho que isso por si só já denota realmente um sucesso, né? Mas se a universidade não subsidiar e não desse essa oportunidade, nós nem poderíamos estar falando aqui sobre isso, né? Então, queria agradecer realmente à universidade pelo incentivo e pelo apoio, né? Então, a gente fica realmente muito feliz. E um agradecimento muito especial, né? Porque o meu pai jurídico está aqui presente também, né? Dr. Paulo Roberto Cifuentes, que é professor de todos nós e que realmente é uma pessoa muito especial para mim, né? Um sujeito realmente com predicados humanos e profissionais incontáveis, né? Então, eu queria agradecer aí ao Dr. Paulo Roberto Cifuentes, né? Que é o meu grande companheiro também da área trabalhista, né? E agradecer a todos vocês aí que estão nessa quarta-feira à noite aí buscando conhecimento, buscando novas experiências e buscando também conhecimento em torno de temas que são temas atuais, né, na nossa área trabalhista e que mexem, na verdade, com o nosso dia a dia, né? O tema que nós estamos falando, o tema que eu me propus a falar aqui hoje é o tema que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós estamos exercendo um teletrabalho, né? Exercendo aí o trabalho em home e por isso ele vai ficar realmente tão especial para todos nós, né? Na verdade, né, eu queria começar essa minha fala a respeito do teletrabalho, do home office, né, como queiram, até porque a diferença ela é de teletrabalho e home office é uma diferença às vezes tão singela, né, que acho que não cabe aqui a gente ficar falando dessas distinções técnicas. Mas eu queria começar, né, a minha explanação a respeito do tema, dizendo que a CLT, né, a nossa antiga CLT de 1943, ela já estabelecia, né, no próprio artigo 6º, né, que não se distingue, né, o trabalho prestado, né, o trabalho exercido no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, né, e mesmo aquele realizado à distância, obviamente desde que caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Esse próprio dispositivo, então, da CLT foi objeto de uma modificação apenas para incluir, né, que os meios telemáticos, e esses meios telemáticos nós estamos usando hoje, inclusive, né, e os informatizados de comando, controle, supervisão, eles se equiparam para todos os fins e efeitos ao que nós chamamos de subordinação jurídica. Então, o próprio trabalho em domicílio, né, que nós chamávamos muito um trabalho em domicílio, já é uma previsão antiga do texto consolidado, né, de 1943. Então nós já tínhamos essa previsão então no texto consolidado. Obviamente que essa modificação foi feita em 2011, né, essa que eu acabei de mencionar para vocês, do parágrafo único, né, do artigo 6º da CLT, em decorrência de uma revolução tecnológica que nós vivemos hoje, né? Então, em termos de revolução tecnológica, a CLT, agregando então um sentido mais contemporâneo, né, mais atualizado, disse que esses meios telemáticos eles caracterizam e continuam a caracterizar a própria relação de emprego e a nossa pedra fundamental, que é a subordinação jurídica, né? Os alunos aí do Dr. Paulo que estão aí também nos assistindo, né, certamente já discutiram isso, inclusive, né, que são os primeiros dispositivos aí do texto consolidado. Agora, é verdade, né, que nós temos um grande desafio hoje pela frente,
que é a regulação, né, desse teletrabalho, que é uma regulação mais aprofundada do teletrabalho, desse trabalho em home office. E digo isso, né, com muita tranquilidade, porque essa discussão, né, ela começou a ficar um pouco mais regulamentada, né, um pouco mais, então, com um maior destaque, né, na legislação trabalhista, quando nós tivemos, né, a chamada reforma trabalhista em 2017, né? Aqueles que já tiveram a oportunidade de estudar esse tema, né? Nós tivemos uma grande revolução da legislação trabalhista em 2017, fazendo com que mais de 100 artigos do texto consolidado, né, da nossa velha CLT, fossem objetos de modificação. E dentre esses objetos de modificação, foi inserido na CLT uma parte, né, uma regulamentação, mesmo que singela, e acho que realmente ela é muito singela ainda para a perspectiva ampla, né, do teletrabalho na atualidade. Então, em 2017, nós tivemos a inserção, né, dos artigos 75A até o artigo 75E dentro da CLT, tratando então desse regime do teletrabalho. Então nós tivemos uma modificação que já veio dentro de um contexto, e aí para ser fiel também ao nosso título, né, ao título dessa minha fala, dessa palestra, né, desse nosso encontro, né, aqui obviamente nós já estamos tratando da chamada flexibilização trabalhista. Para alguns, flexibilização é sinônimo de precarização. Para outros, a flexibilização é um sinônimo de modernização das relações trabalhistas, né? Então nós vamos ter essa luta, né? Eu acho que quase que diária, né? No nosso viés, né? Alguns entendendo que a flexibilização sempre levaria ao contexto da precarização, aqueles que são então de um sistema mais protetivo, né, da legislação trabalhista, outros entendendo que a flexibilização seria um mal necessário, né? Porque evidentemente, pessoal, toda vez que a gente sai da zona de conforto, e vamos pensar nas nossas vidas mesmo, né? Toda vez que há uma mudança e que você sai de uma zona de conforto, obviamente, essa mudança ela vai ser naturalmente, vai nos trazer certos incômodos, né? E isso também acontece com a mudança da legislação trabalhista vindo aí dessa reforma em 2017. Mas, por outro lado, como estava dizendo, né, aqueles que defendem essa flexibilização como uma característica de modernização das relações laborais. E ao que me parece, obviamente a gente poderia gastar aqui aulas e aulas falando dos outros temas, mas fazendo aqui um enfoque central no teletrabalho, sem sombra de dúvida, o teletrabalho deu esse enfoque de modernização, né? Me parece que a ideia foi trazer um modelo que era um modelo dentro de uma revolução tecnológica fortíssima, inclusive de mercado, e que deveria ser objeto de uma regulamentação, mesmo que uma regulamentação, repito, tímida, ao meu ver, se a gente for realmente ler aí esses dispositivos do 75A até o 75E da CLT. Então, nesse caso específico, me parece que o nosso tema está enquadrado naquele requisito de verdadeira modernização das relações laborais. Obviamente, quando que a CLT, que é de 1943, né, pessoal, quando que ela ia prever essas mudanças tão significativas no mundo do trabalho, né? Então, dos sistemas fordista, taylorista, toyotista, depois vindo aí para essa era de revoluções tecnológicas na nossa sociedade, e aí nós não estamos falando apenas de direito do trabalho, né? Nós estamos falando de mercado, de até mesmo de extinção de algumas funções que não deverão mais fazer parte, né, de da relação humana realizada pelo homem. Então tudo isso está dentro desse contexto de uma revolução tecnológica latente e que nos dá, evidentemente, boas possibilidades,
mas também nos traz desafios e aflições, né? Poxa, mas que bom, né, que nós, no tempo de pandemia, ao invés da universidade ficar parada, ela teve que se revolucionar para trazer dos ambientes tecnológicos a possibilidade da gente estar em contato aqui hoje, de estar em contato com os nossos alunos, né? Então esse é o lado bom da modernidade, esse é o lado bom da flexibilização. Mas, para que a gente não tenha apenas, né, e não fique apenas nesse lado positivo da flexibilização trabalhista, da modernização das relações de trabalho, nós temos também muitas e muitas preocupações que também afligem aqueles profissionais que vão trabalhar em home office, que vão trabalhar em teletrabalho. Esta ausência, inclusive, de uma regulamentação pormenorizada, né? Porque se a gente realmente for perceber, pessoal, a legislação trabalhista que reflete aí, que regula o teletrabalho, ainda é muito tímida. Diria que incompleta, né? Eu não vou desdizer aqui ou afastar por completo a própria legislação que regula o teletrabalho, mas de certo modo nós temos realmente uma legislação ainda pouco expressiva. Aliás, esse tema do teletrabalho já encontra também significativos avanços em termos de projetos de lei que buscariam a regular de forma mais aprofundada este instituto do teletrabalho, né? Mas deixa eu chamar a atenção aqui de um fato para vocês, né? Vejam o que o artigo 75B da CLT considera o teletrabalho, conceitua o teletrabalho. Ele diz assim: considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Porque uma coisa é o trabalho externo, né, praticado externamente, como era o caso, por exemplo, dos vendedores externos. Outra coisa é você estar fora das dependências do empregador, utilizando tecnologias de informação e de comunicação, né, que não constituam, portanto, esse trabalho externo. O parágrafo único desse artigo também é muito interessante e me permite apenas fazer essas considerações só para a gente ficar realmente numa sintonia adequada com a norma, né? O comparecimento às dependências do empregador, quer dizer, mesmo sendo o trabalho feito em home, o teletrabalho, se você tiver que comparecer às dependências do empregador para a realização de alguma atividade específica que exige a presença física do empregado, isso não vai descaracterizar o regime do teletrabalho. E eles, portanto, já falam, inclusive, de modelos híbridos, né? De modelos que vão caracterizar o teletrabalho propriamente dito, mas, ao mesmo tempo, também a permanência do empregado exatamente no ambiente interno. E sabe por que isso acontece? E aí eu vou até, depois o pessoal da administração pode contribuir muito com isso, né? Me parece que isso tem a ver com gestão de pessoa, com inclusão, com contatos, né? Com contato humano, para que a relação ela não se torne exatamente apenas uma relação virtualizada, né? Porque todos nós estamos sentindo faltas, né? Dr. Paulo sabe disso, daquelas resenhas da sala. A Leda sabe mais, né? Que a Leda está na turma da manhã e eu organizo um pouco as resenhas também, né? Eu organizo ali as resenhas dos professores. Então eu gosto de conversar, de falar um pouco, de abraçar, de rir. E a gente sente muita falta disso, né? E, obviamente... eu também, Davis. Não é verdade? Ricardo, ô Ricardo, você sabe, né, Ricardo? Você sabe como é que a gente faz ali as resenhas, como é que elas são, cara, como é que elas são motivadoras, inclusive, para a gente sair de um horário para outro, né? Quem está realmente na sala dos professores sabe muito bem disso. Então, é isso que nos motiva. E me parece que na relação humana empregatícia, esse contato também, né, presencial, ele é fundamental. Como é que você vai falar de inclusão do trabalhador no ambiente do trabalho se ele sequer tem um ambiente de trabalho propriamente dito, né? Se o ambiente de trabalho dele é a própria residência,
não é? E isso é importante, essa saída, inclusive, também da própria residência, é importante no sentido de oxigenar, né, as relações, até mesmo familiares, né? As brigas, às vezes, até aumentaram, né, na família, porque quanto mais você fica, mais atrito você tem. É natural que aconteça isso. Então, nós temos muitos desafios com relação, efetivamente, à utilização, né, do teletrabalho na nossa sociedade. Tanto é verdade, pessoal, e aí depois eu posso até passar para vocês o link, né? Mas provavelmente vocês devem ter aí tido notícias, né, disso na mídia, né? Recentemente, há poucos dias atrás, o Ministério Público do Trabalho, né, que é uma organização que é um dos grandes pilares, né, do Estado Democrático de Direito, que tem um condão extremamente especial, que é um condão de proteger os direitos sociais, né, de proteger os direitos individuais homogêneos, os direitos difusos, coletivos dos trabalhadores, ou seja, exerce uma função extremamente importante, né? Nós temos até a professora Ana Cláudia, que é professora da casa, que é procuradora do trabalho. Enfim, né? Nós temos uma instituição que é uma instituição extremamente importante na ordem jurídica trabalhista também, e que lançou agora recentemente, né, uma nota técnica, que é aquela recomendação, né, do Ministério Público do Trabalho. E recomendação do Ministério Público, né, doutor Paulo, é igual a recomendação da esposa, né? Tem que cumprir, né? Tem que cumprir, não tem escolha. Nós temos que cumprir. E lançou aí 17 temas, 17 temas relacionados em termos de recomendação, né, com relação ao teletrabalho. E eu achei muito interessante, e até peço licença aqui para citar alguns, né, evidentemente, desses temas, mas eu achei muito interessante, primeiro porque em termos de fundamento jurídico, não há dúvida nenhuma que o alinhamento técnico está perfeito, né? Ó, cita a Constituição, cita normas infraconstitucionais, cita a Organização Internacional do Trabalho, tratados internacionais, ou seja, o respaldo ele é extremamente vasto, né? Mas vejam que alguns temas que me pareceram bem interessantes com relação a isso, né? Eu vou citar alguns deles para vocês. O primeiro é falar sobre respeitar a ética digital no relacionamento dos trabalhadores e trabalhadoras, preservando um espaço de autonomia para a realização de suas escolhas quanto à intimidade, privacidade, segurança pessoal e familiar. Olha que interessante isso, né, pessoal? Quer dizer que nós estamos pegando aqui e transformando, né, e trazendo para o teletrabalho o que nós chamamos, e nós não conhecíamos tanto, né, de ética digital no relacionamento entre trabalhadores, trabalhadoras e empresa. Então, é realmente assuntos novos, novos assuntos, assuntos polêmicos, mas assuntos que nós já estamos vivendo, né? Nós não estamos fazendo aqui nós não estamos traçando aqui alguns quesitos que vão ser, né, ainda regulamentados. Isso já existe, né? A ética digital é o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, né? Há uma necessidade também de regulação dessa prestação de serviço através de que nós chamamos de aditivo contratual. Isso, na verdade, a lei trabalhista, né? A reforma trabalhista já impôs, ou seja, toda vez que o empregador, então, ele estabelecer o regime de teletrabalho, ele tem que fazer um aditivo contratual para isso. E por que esse aditivo contratual, na verdade, ele é importante? Porque o aditivo escrito, evidentemente, né? Até porque nós sabemos que a área trabalhista permite, né, até o contrato de trabalho tácito, mas nesse caso ele tem que ser escrito, porque ele vai estabelecer duração do contrato aditivo, responsabilidade quanto à infraestrutura do trabalho remoto, reembolso de despesa relacionado ao trabalho realizado pelo empregado. Ou seja, todo um padrão de delimitação e de controle que vai ter que ser observado nessa relação agora bilateral. E aí, dentro daquilo que impõe o Ministério Público, né, através dessa regulação,
Evidentemente, pessoal, nós não podemos jamais esquecer de um dos fundamentos principais de proteção ao trabalho, que é a preocupação quanto à saúde, higiene e segurança no trabalho. Isso me parece, pessoal, um dos pontos de maior dificuldade que nós vamos ter. Como é que o empregador vai preservar a saúde do trabalhador? Como é que o empregado também terá esta, digamos, né, a certeza de que a norma jurídica trabalhista estará realmente ao seu lado para proteger o seu trabalho, para proteger a sua saúde, para proteger a segurança no trabalho? Eu sei que a atual lei, ela já diz isso, né? A lei atual, ela já diz isso em um dos seus artigos, que o trabalhador, que o empregador, ele necessariamente tem que passar aos seus empregados, instruir os seus empregados quanto às precauções para evitar doenças ocupacionais e acidente de trabalho. Mas como que nós vamos conseguir isso dentro desse ambiente tecnológico? É possível? Me parece que sim, mas a preocupação realmente é muito grande. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu acho um assunto assim de pesquisa sensacional, viu, Leda? Eu acho que esse é um assunto assim que todo estudante de direito tinha que ler, que é o chamado direito à desconexão, né? Que tem tudo a ver com com a nossa perspectiva aqui, né? O nosso encontro. Ou seja, será que o trabalho em home office nos faz trabalhar mais? Será que o trabalho em home office nos faz ainda perder aquela sensação de chegar em casa e descansar? Estar em casa não custa nada ver os e-mails, né? Não custa nada ver as mensagens. Como é que nós vamos trabalhar isso nessa sociedade moderna, onde o just in time, né? Ele é tão expressivo nas nossas relações humanas. Professora Leda, como uma boa aluna, levantou a mãozinha para poder falar um pouco. Fica à vontade, Leda. É o áudio, tem que habilitar o áudio aí. Deixa eu ver. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Só uma pequena colocação, que é o seguinte: tem um problema muito sério nessa inexistência de desconexão, e aí, respondendo a sua resposta, até acho que pela nossa própria experiência pessoal, a gente pode dizer que não, né? Que o trabalho em home office, ele não propicia, pela experiência que a gente tem tido com ele até o presente momento, ele não propicia desconexão. Né? Ou porque ele não propicia, e nós temos duas hipóteses, né? Falando como pesquisadoras, nós precisamos pensar se ele não propicia desconexão, porque ele efetivamente captura a nossa individualidade, porque a gente passa a não ter mais uma demarcação, né, da nossa esfera de trabalho, do nosso lugar de atores profissionais e da nossa vida pessoal e privada. Né? Tanto que nós passamos, olha só, nós estamos fazendo um evento, né? E eu tenho repetido muito isso. A gente está fazendo um evento dos nossos ambientes domésticos, né? Então, quer dizer que é o espaço por excelência de uma perspectiva clássica de direitos individuais da intimidade. E olha só, nós temos mais de 90 pessoas nesse momento que estão olhando para mim dentro do meu ambiente doméstico, para a Lívia, para o Davidson e para qualquer outra pessoa. Então, num dia em que nós damos 8 aulas, quantas pessoas entram nas nossas casas e em quantas casas nós entramos naquele que é o espaço, né, chamado pelos constitucionalistas clássicos de o espaço sagrado da intimidade é o lar, né? E o nosso lar virou o nosso local de trabalho. E aí a gente tem duas hipóteses: ou não propicia, ou nós ainda não aprendemos a fazer a desconexão no trabalho em home office.
Eu acho né? que é isso. Eu acho que é essa diria que a última gente aí. porque a sensação que a gente tem é que a nossa individualidade ela foi capturada pelo trabalho, porque nós não conseguimos sequer demarcar mais quantas horas nós trabalhamos em um dia. E se nós não conseguimos demarcar quantas horas nós estamos trabalhando, é um sinal claro de que nós não estamos nos desconectando, né? E aí eu acho que uma grande questão ao pensar o trabalho em home office, ou ele não propicia desconexão, ou nós precisamos pensar em como desconectar no trabalho em home office ou no trabalho remoto também, já que as diferenças são tão tênues, né? E aí, porque como se a gente vivesse, ainda que não em plantão formal, mas é como se a gente, ao não desconectar, a gente vivesse num plantão mental constante. Então, assim, é essa a minha colocação. Eu responderia para você como aluna, né, atenta e faladora que sou, que eu levantaria duas hipóteses, ou não propicia, ou nós não descobrimos ainda como propiciar. Porque eu não sei se eu sou a única que me sinto assim, mas eu sinto que eu não tenho desconexão desde que eu comecei a trabalhar em casa, né? Eu não tenho mais essa demarcação entre o meu espaço de individualidade e a minha hora de trabalhar. Para mim, acabou. Né? E a gente vê pelo inverso também, né? Porque você vê que você não tem também desconexão, como o Davidson brincou agora há pouco, porque você não desconecta do trabalho no seu espaço de privacidade familiar, individual, mas você também não se desconecta do seu espaço familiar e individual ao Exatamente. trabalhar. E aí, Exatamente. assim, esse outro lado da moeda também é um sintoma de que não está havendo desconexão, né? Perdoe pela interrupção, mas Não, eu Lida, foi falo ótimo. disciplinada, Excelente. se eu sou arguida, eu tenho que responder, senão eu me sinto culpada, Muito né? bom, Na Lida. Muito bom. condição de aluna. Obrigada né? Pela escuta. Pode, por gentileza, prossiga. Olha, gente, eu acho que o evento é melhor quando acontece isso, tá? Quando acontece a intervenção de vocês aí, eu acho que faz todo sentido, né, pro evento. Então, os alunos aí fiquem à vontade também, né? Mas eu acho que é um tema extremamente importante, né, para a gente poder levantar. Doutora Luciana Poli está levantando a mão aqui, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Davidson, tudo bem? Tudo Desculpe bem? interrompê-lo novamente, mas De é porque jeito nenhum. realmente esse tema também é um tema muito caro aqui. Eu acho que essa discussão é uma discussão muito relevante e eu acho que nesse mundo do trabalho, né, diante de toda essa precarização que está ocorrendo, eu acho que está um pouco esquecido também, um pouco, acredito eu, dentro dessa ordem de ideias aí que o senhor está colocando, que o não trabalho, né, é também um bem da vida importante, né, o momento do não trabalho. Então, a gente está num momento, assim, em que se supervaloriza essa atividade laborativa de uma forma exacerbada, como se isso fosse um mérito, né, e a gente está esquecendo que tem um lado aí, que é um lado também até sociológico, né, porque isso traz o movimento em cadeia, né? Porque quanto mais a gente se ocupa, e se ocupa, como bem colocou a professora Leda, 100% do nosso tempo, porque eu também me sinto assim, dentro da minha experiência aqui pessoal de teletrabalho, tanto na advocacia como na atividade de docência, a gente vive um momento de 100% de trabalho. E isso tem impactado em todas as outras relações que vivemos, as relações familiares, as relações sociais, e isso traz uma perda, no meu entender, muito significativa, né? Porque a gente tem que entender que existe até uma proteção aí internacional, né, nos pactos aí internacionais, de proteção ao lazer também, de proteção ao Exatamente. tempo livre. E talvez as novas gerações não conheçam essa visão. A gente está entrando num mundo em que existe uma ideia de que a pessoa que se deu bem, a pessoa que teve sucesso, é a pessoa que trabalha ininterruptamente. E eu acho isso muito complicado e muito maléfico para essas jovens, essas novas gerações
sobretudo diante do que a gente percebe em relação à juventude, né, os sofrimentos psíquicos que isso vem causando, né, o excesso de produtividade que se exige também desses jovens talentos que estão entrando aí no mercado de trabalho e já vão entrar no mercado de trabalho sobre essa nova perspectiva. Então, assim, se fosse possível, eu queria que o senhor comentasse também, porque eu sei que existe um projeto de lei, não existe? Para regulamentar esse direito aí à desconexão. Se o senhor pudesse comentar, obrigada aí. Obrigado. Acho que a professora Lívia levantou a mão aí também, né? A chefe está chamando, a gente obedece. Vai lá. Eu ia aguardar a sua resposta, mas posso fazer um comentário também. Por favor, né? por favor. Como colegas que somos, né, de gestão de pessoa, né, professor Davidson também, Verdade. né, no curso de pós-graduação, essa preocupação com a qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho, e com a higiene, saúde e segurança no trabalho, ela é constante, né? E isso se tornou muito, muito difícil, em termos do ponto de vista da gestão, ter um certo controle sobre isso e dar orientações tem sido uma grande preocupação dos gestores de recursos humanos, essa parte, né? Como orientar o trabalhador que está em home office para que ele possa se prevenir de alguns adoecimentos, né? E de cuidar, ficar atento a alguns sintomas, sejam mentais ou sejam físicos, psíquicos, né? E na própria organização isso já era algo difícil de ser implementado, até pela falta de sensibilidade, né? Claro que isso está respaldado em lei. Quando está respaldado em lei, as organizações atendem, né, ao que é exigido, mas vai muito além, a gente sabe disso, do necessário, né? Então, eu acho muito pertinente quando você traz essa preocupação dos direitos, né, e dos grandes desafios. Acho, como professora Leda, que é uma questão de aprendizagem mesmo, nós temos que aprender, reaprender, né? Isso, o home office, eu acho que acentuou, mas a tecnologia já vinha nos trazendo isso, né? Uma invasão mesmo, o tempo todo do trabalho, os horários, né? Que as pessoas se comunicam em função de trabalho, que era um horário, né, de relacionamento social, digamos assim, né? Então, acho muito importante, agradeço muito você ter colocado isso e a gente fica, na realidade, onde eu quero chegar, é que nós precisamos muito dos profissionais, né, do direito e da administração nessa regulamentação dessas relações de trabalho, né, e desse acompanhamento da força de trabalho, dos empregados, e talvez o modelo híbrido realmente seja mais favorável, porque o home office ele tem sido muito penoso para uma grande maioria, né? E principalmente porque não temos aí, às vezes, muitos recursos em casa e essa invasão. Mas é a minha observação e um agradecimento, e se você puder falar um pouco mais disso, né, do papel aí dos profissionais, mas eu vejo o papel aí da administração, e a administração é uma área, por princípio, interdisciplinar, né? Então, não é só o administrador, é também o economista, o psicólogo, né? Então, e o próprio profissional do direito, né? O advogado do trabalho. Então, tá bem. Muito obrigada. Que bacana, professora Lívia. Que bom, né, que essa nossa noite aí de reflexão, ela provavelmente já contribuiu muito, né, para a gente poder sair realmente da zona de conforto. Então, ainda bem que eu falei nesse tal direito à desconexão, né, porque aí deu realmente aí um boom, né, para a gente poder trazer aí novas discussões. Eu coloquei aí no chat para vocês, pessoal, o projeto de lei, né, o 4.044 de 2020, né, de autoria do senador Fabiano Contarato, né, da Rede do Espírito Santo, que é o projeto que determina, que regulamenta, né, esse direito à desconexão. E vou, assim, só dando uma notícia assim, ruim, né, mas eu estou falando que a gente já tem, né, na lei que nós já temos,
mas isso é muito ruim, até me parece que isso é um dos grandes motivadores para que o trabalhador não fique desconectado, é que, por incrível que pareça, a própria CLT, na reforma trabalhista, disse lá no artigo 62 que quem trabalha em regime de teletrabalho não tem direito às horas extras. Ou seja, né, você pode trabalhar, né, de maneira quase que integral em regime mais do que de 8 horas diárias, de 12, 14 horas, mas você não terá direito, presumidamente, né, porque essa presunção, a gente fala que ela é relativa, né, no direito do trabalho, mas presumidamente aquele que está em regime de home office, de teletrabalho, ele não teria direito às horas extras, né, porque estaria longe dos olhos do empregador com relação ao controle de sua jornada de trabalho. Me parece insuficiente, né, pelo menos essa diretriz da CLT, porque hoje os meios tecnológicos eles são muito mais próximos de um controle, né? Vamos pegar aqui o exemplo da PUC, da virtual, né, do que a gente está fazendo. A gente consegue ver lá quanto tempo que o aluno, em quanto tempo que ele fez a prova. A gente consegue ver, né? E em tempo real. A gente consegue ver ali por onde ele passou, né? Às vezes a gente brinca que no ambiente virtual os alunos são às vezes até mais controlados, né? Apesar das liberdades que tem, etc., de relacionamento, mas em termos de acesso e de comportamento, de prazo, né? Ele às vezes ele é muito mais controlado do que no regime presencial, né? Onde você chegava o professor e falava, professor, olha só, eu não pude fazer esse trabalho aqui hoje, né? Posso te entregar aqui amanhã, você permitia, né? Mas hoje não, o sistema vai dizer assim aqui, você tem 4 horas para fazer e entregar. Então isso me parece também ser um grande agente, né, de angústia por parte do trabalhador, né? Principalmente com o que eu chamo, né, de metas inatingíveis de trabalho. Isso é muito importante a gente discutir. Por isso que a professora Lívia foi muito feliz quando ela disse que este tipo de regulamentação ela tem que aliar o conhecimento jurídico com o conhecimento da administração, porque estes são os partícipes e os parceiros que têm que buscar, Leda, aquele equilíbrio que você falou. Eu acho que aquilo que você disse, as duas opções, é de tudo um pouco, né? Acho que é de tudo um pouco. Realmente nós não temos ainda os mecanismos e por isso nós estamos um pouco, de certo modo, né, desnorteados, né? Não sabemos os rumos que nós devemos a traçar, né, para regulamentar esse direito à desconexão, né, mas ao mesmo tempo é uma necessidade natural do sistema econômico, né? O sistema econômico ele vai começar a traduzir isso de uma maneira muito mais avassaladora, né? Hoje, por exemplo, imaginem vocês um trabalho em home, um trabalho em teletrabalho, quer dizer, onde que eu vou buscar a minha mão de obra? Eu posso buscar a minha mão de obra mais barata possível, né? Porque ele não precisa de estar na minha localidade. Como é que vai ficar, o doutor Paulo, não sei se ele já tratou isso com os alunos, como é que vai ficar a equiparação salarial, né? Então, eu tenho aqui, fazendo as mesmas atividades, um trabalhador em Belo Horizonte e um trabalhador em São Paulo, mas eles estão fazendo a mesma atividade em home. Ah, mas é porque ele mora em São Paulo, ele tem um salário maior do que o que mora aqui em Belo Horizonte. Como é que vai ficar isso, né? A CLT vai conseguir traduzir e vai conseguir efetivamente responder essas questões? Então, acho que, de maneira geral, né, a gente conseguiu perpassar por esses aspectos, né, e sem sombra de dúvida, o grande desafio é esse, é o direito à desconexão, sem sombra de dúvida, aí não poderíamos abrir mão disso nunca, né, pessoal? O dia que a gente abrir mão disso, a gente não consegue, acho que a gente vai realmente aí sim ser trocado pelo robô, né? A saúde, a higiene, a segurança do trabalho é fundamental. Nessas recomendações, inclusive do Ministério Público, e fico aqui imaginando como é que quem trabalha em home vai ter fiscalizado a sua ergonomia no trabalho, né? A sua postura. Eu até estou aqui, estou fazendo aqui, mas nos dias de aula eu sempre faço isso, né? Você já começa a envergar um pouquinho, você falou, opa, peraí, aí você vai para uma, né? A gente faz isso como professor, a gente é natural, né? A gente no dia a dia ali, naquela empolgação da aula. Então vejam, pessoal, são muitos temas importantes, são muitos temas que o direito, a administração vão ter que se debruçar sobre eles. Acho que é muito importante a participação da sociedade nesse projeto de lei.
que visa esse direito à desconexão, que para mim hoje é um dos pilares ou um dos direitos mais fundamentais do trabalhador na atualidade, né? A gente pode falar de hora extra, etc., mas eu acho que é isso, né, doutor Paulo? Esse vai ser o nosso direito mais fundamental de todos. Eu só pediria ao eminente colega um breve registro quanto à desconexão, que evidentemente o nobre colega participou, compartilhou com essa nossa satisfação de ter podido, na nossa última banca de trabalhos de conclusão de curso, o trabalho da nossa aluna Clarissa Pinto de Paula Ramalho, que abordou o tema a desconexão como direito a assegurar as garantias fundamentais do trabalhador no regime de teletrabalho. Trabalho que nós outorgamos a ele a nota 100, e que, por sinal, fica aqui registrado um belo trabalho e que muito bem abordou o tema. Exatamente, doutor Paulo, exatamente. Né? A gente já tem aí alguns trabalhos acadêmicos, né? Então que bacana a gente poder citar a PUC Praça da Liberdade. Nós indicamos, inclusive, para publicação, né? Para continuidade, né, doutor Paulo, para continuidade do trabalho dela aí para nível de mestrado e doutorado. Mas eu queria deixar esse recado para vocês, né? O recado é que, para mim, o direito à desconexão será um dos direitos mais fundamentais do ser humano, e a Constituição escolheu o ser humano como centro de sua proteção, e isso nós não podemos abrir mão, sob pena da gente realmente transformar, a professora Luciana disse isso, professora Leda, Lívia, professor Paulo agora também, quer dizer, sob pena de você transformar, coisificar o ser humano e relegá-lo a essas garantias mais fundamentais e mais dignas. Isso não se trata de uma guerra entre empregados e empregadores, entre capital e trabalho. Isso é o que me parece de mais digno para o ser humano. Então, com essas considerações, eu termino aqui minha fala, né? Desculpe aí ter me alongado, mas acho que o debate foi muito proveitoso e pude aprender muito com vocês também. Bom, professora Lívia, quer fazer alguma colocação ou quer que eu faça? Fique à vontade, depois eu faço. Ah, sim, obrigada. Bom, professor Davidson, muito obrigada, né? Eu espero que a gente possa continuar conversando mais um pouquinho aqui. Em relação a essa última fala sua, esse é um dos aspectos que mais me preocupam, sabe? Porque se a gente pensa nas tendências e nas necessidades do mercado, principalmente quando a gente está vivendo um período de tamanha ascensão e empoderamento do neoliberalismo, a necessidade do mercado, ela tende a nos levar à qualidade de coisas, né? E aí o direito, como um mecanismo de contenção, ele necessariamente tem que colocar essa coisificação como um limite intransponível. Porque se esse limite da coisificação do ser humano não for intransponível no direito, o direito ele perde qualquer valor deontológico que ele tem, porque a partir do momento que a gente quebrar a distinção entre pessoas e coisas no universo do trabalho, né, e a mão de obra se transforma em um instrumento equivalente a um computador, a uma impressora, a uma sala, a uma lâmpada, a gente retoma uma realidade de escravidão. E a gente tende a entender o processo de escravização pela coisificação apenas por aquele estereótipo da pessoa que ela está presa, privada de sair do seu local de trabalho. Mas a escravização, né, que é o nível mais profundo da coisificação da pessoa no trabalho, ela não se estabelece necessariamente por me obrigar a permanecer no meu posto de trabalho, no exercício da minha atividade, sem poder sair dele, né, por coerção física.
Mas a questão da coisificação, ela passa pela captura da individualidade nos seus mais diversos aspectos. E eu posso, inclusive, estar a trabalhar muito bonito, muito bem vestido, em um ambiente muito bem decorado, com uma remuneração muito alta, e que se a minha individualidade, as minhas características pessoais, a minha vida privada, o meu espaço de existência, ele foi completamente tomado pelo meu trabalho, eu posso não me reconhecer no estereótipo clássico de escravo, mas eu fui coisificado sim. Né? Tem um exemplo que eu gosto de citar para os meus alunos, que tem a ver com essa captura da individualidade. Eu acho que todo mundo aqui já viu esse filme, mas quem não tiver visto, eu recomendo, até porque as atrizes são maravilhosas. Só de ter a Meryl Streep no filme, né, já diz da qualidade dele, que é O Diabo Veste Prada. Né? São pessoas bem vestidas, muito bem tratadas, aparentemente extremamente saudáveis, mas que não tem nenhuma dimensão de existência individual. E aí você fala assim, peraí, elas estão limpas, elas estão bem vestidas, elas estão em um ambiente bonito, mas elas não estão escravizadas, não, né? Porque essa questão da coisificação, ela nos leva a um problema muito sério, que além de ter que enfrentar a realidade do trabalho escravo, na sua manifestação clássica, que é sobre a pessoa vulnerável economicamente, a gente passa a enfrentar uma espécie de escravização glamourosa, né? Que é a escravização da pessoa que trabalha limpa, que trabalha bem vestida, que tem uma formação intelectual, que às vezes tem uma hiperqualificação, como acontece no universo corporativo, por exemplo, né? Com as figuras dos grandes executivos, e quem é da administração sabe disso muito melhor do que eu, como acontece no setor bancário, que você vê uma dimensão de escravização que ela é muito diferente do estereótipo do escravo clássico que nós combatemos e devemos continuar combatendo, porque ele vem crescendo também, né, nesse processo de precarização, mas a gente passa a conviver com uma coisificação que se não equivale à escravização, beira a escravização, é glamourizada, né? Porque o sujeito está trabalhando de terno 22 horas por dia. Aí você fala, gente, mas peraí, o cara está trabalhando de terno 22 horas por dia, não interessa quanto ele está ganhando, ele já não tem mais uma vida, ele foi entregue ao seu empregador, que já não é mais o seu empregador, ele virou seu dono. Né? Ele pode estar trabalhando com o terno Dolce & Gabbana, mas se ele vive da própria mão de obra e das 24 horas do dia, 22 pertence ao empregador e o resto é para ele tomar banho e trocar de terno, ele já não é mais um empregado, ele já é um escravo daquele senhor, ainda que ele possa comprar aquele terno. Né? Isso é algo que me preocupa muito, porque eu acho que tem um risco aí de ao invés da gente desenhar mais claramente a linha da divisão entre a pessoa e a coisa, né, avançando no combate àquele trabalho escravo clássico, existe um risco de que, além do trabalho escravo clássico, definido pela vulnerabilidade socioeconômica, a gente passe até essa escravização e essa coisificação glamourizada do sujeito que trabalha com os melhores dispositivos, com o melhor figurino, aparentemente muito bonito, num cenário muito bem decorado, né, com uma fala perfeita, porque ele é articulado, ele vem de uma hiperqualificação, mas ele já passou a pertencer a uma empresa, a uma corporação, a um determinado dono, e aí, a hora que ele for visto, né, como esse sujeito que trabalha com o terno de uma hipergrife, num super escritório, com o melhor computador, mas recebendo uma remuneração mensal ainda que alta, ele vai ser aplaudido como bem-sucedido. Ele não vai ser apontado como uma vítima da precarização da mão de obra.
Mas infeliz, né, professora Leda? Mas infeliz, né? Parece o mundo do Instagram, né? No Instagram todo mundo é feliz, né? Mas na sua essência ele é um infeliz, né? Mas não é só o infeliz, é o sujeito que já não tem mais espaço de escolha, né? Porque se todas as horas do seu tempo eles são dedicados ao seu trabalho, e você não é o dono do seu próprio negócio, você não é o dono do seu tempo, você recebe pela mão de obra que você entrega. Se você não tem desconexão mais, você não tem espaço de escolha, você já não tem mais uma existência como ser humano, né? E eu acho que assim, esse filme que eu falei, O Diabo Veste Prada, ele retrata isso em determinados momentos de uma forma muito cômica, mas é muito trágico, porque assim, e o mais curioso é que tem duas leituras possíveis, né? Que tem um aspecto naquele filme que às vezes parece que a gente está vendo ali uma ironia que é um pouco parecida com a do Machado de Assis, porque a pessoa que é muito encantada com o mundo da moda e ela não tem senso crítico suficiente para fazer essa análise que nós estamos fazendo aqui, ela olha e fala, nossa, que maravilha, né? Que coisa linda, como que a vida dessa moça se transformou quando ela foi trabalhar nessa revista. Olha esse sapato, olha essa bolsa, olha esse escritório, olha essa viagem. E, por outro lado, está se dizendo, tal como, né, o Machado de Assis na teoria do medalhão, pelo amor de Deus, eu estou exagerando aqui para ver se você consegue ver, né, que essa moça, na verdade, está vestindo uma roupa da grife mais cara, mas no final das contas, ela foi entregue a essa revista como um objeto, ela não tem mais existência, não. Olha a hora que ela está saindo, a hora que ela está chegando, né? E por que razão ela está vestindo este figurino caríssimo? É porque faz parte da captura da individualidade dela, né? Então, assim, essa é a observação que eu gostaria de fazer. E aí, se você quiser fazer alguma colocação, professor Davidson ou professora Lívia quiser prosseguir, né? Então, fiquem à vontade. A Lívia levantou a mãozinha aí, Lívia. Na realidade, eu só tenho a concordar com a Leda, né, nessa questão mesmo desse isolamento que as pessoas ficam de si mesmas, né, com essa entrega absurda que se é requerido, né, muitas vezes pelas organizações, a gente sabe disso, né, e preocupante, sim, no sentido, né, dessa saúde mesmo das pessoas, e dessa reafirmação de identidade, né, de desejos, de quereres, né, e então eu só tendo a concordar, né, Leda, não tenho que discordar, mas a minha pergunta, e gostaria que você pudesse fazer alguma observação, professor, é em relação a alguma coisa muito prática nesse momento, né, nós estamos aí nesse momento de transição da legislação, como você falou, a gente ainda está vivendo aí a necessidade de se estabelecer alguns parâmetros, né, com mais precisão na lei em relação ao teletrabalho. E a minha pergunta é a seguinte, com todos esses ônus que nós estamos vivendo com o home office, né, me preocupa a questão da jornada, como você já abordou, né? A questão dos investimentos que as pessoas têm que ter, a tecnologia no seu ambiente de trabalho, nas suas negociações familiares, né? Nos seus acordos familiares. A gente percebe muito isso, inclusive, com os alunos, né? Essas dificuldades. E a minha pergunta é bem, assim, técnica mesmo e objetiva, assim, quais são hoje as obrigações do empregador em relação a isso? Nós estamos falando de uma relação de trabalho clássica, né, que se tornou home office em função de uma situação específica que é esse, né, da pandemia. Então, eu percebo que há uma desassistência, muitas vezes, e que eu gostaria de saber qual que é a obrigatoriedade, até para que a gente possa se municiar de argumentos, né, em termos legais, em relação aos empregadores.
Certo. Parece que a professora Luciana Poli também quer falar, porque aí eu já faço aqui um junta aqui e respondo todos, né? Professora Luciana. Não, eu queria só... Oi, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Sim, eu queria só complementar o que a professora Leda disse, porque realmente eu achei a reflexão dela muito importante, uma reflexão brilhante. E assim, doutor David, se eu quiser comentar, esse fato de que essa escravidão digital, na minha opinião, ela é muito mais perversa, porque ao mesmo tempo que a gente vive uma escravidão digital, primeiro que as próprias pessoas atingidas não se enxergam assim, mas há uma glamorização dessa situação, inclusive, como se isso significasse que aquela pessoa foi bem-sucedida e esse é um exemplo a ser seguido. Então, o que me assusta é, de fato, esse efeito manada que isso tem causado, como se fosse salutar e como se fosse realmente uma meta a ser atingida. Enquanto que eu percebo que em algumas outras sociedades, por exemplo, na Europa, dos países nórdicos, por exemplo, o que existe atualmente lá é uma desconexão voluntária. Um trabalhador bem-sucedido lá é aquele que cumpre as suas horas de trabalho e se desconecta. Inclusive, isso para eles é um demérito. Você não conseguir cumprir as suas atividades nas suas horas de trabalho e, por conta disso, sacrificar a sua vida de lazer, a sua vida familiar, etc. E nós aqui estamos seguindo exatamente o modelo oposto. Tanto nas grandes corporações a gente enxerga isso, mas também com essa ideia, né, de microempresários, microempreendedores que vivem o trabalho às 24 horas do dia. Então, eu acho que realmente esse é um tema que deve nos ocupar, esse é um tema que eu concordo 100% com vocês, deve instigar aí os nossos alunos à pesquisa, porque é um tema que precisa ser discutido. A gente precisa falar sobre isso, né? Então, enfim, eu não vou me alongar aqui, mas eu acho que é nessa linha mesmo que a gente deve continuar aqui a reflexão. Obrigada. Que bacana, gente. Muito bom, né? Estou muito feliz de poder ter participado aí dessas reflexões tão profundas, né? E mais do que isso, acho que deixar uma semente, né, para a gente poder construir tudo isso, né? Junto com a administração, junto com o direito, né? E aí envolvendo também, quem sabe aí no próximo seminário, né? Envolver a área da saúde também, para falar de saúde mental do trabalhador, né? Que é sem sombra de dúvida algo que, como disse, né, para mim vai ser a grande prioridade, né, do mundo dessa era de escravidão tecnológica, né? Aí, respondendo a pergunta da professora Lívia, eu coloquei aí no chat, né, a própria CLT, ela foi flexível nesse sentido, né, dizendo que o ajuste contratual é que deve determinar como vai ficar essas questões de gastos. Aí, como diz os meus alunos, tá de brincadeira, né, professor? Tá de brincadeira, né? Eu adoro essas frases e falo também. Mas está de brincadeira, ou seja, é claro que isso vai ser imposto, né? É claro que isso vai ser imposto. E aí essa imposição pode trazer, inclusive, grandes reduções de custo para o empregador e um aumento de custo para o empregado, né? Infelizmente. E aí por isso que a regulamentação é importante. Porque se ela prevê um ajuste, né, e necessário para alguns tipos de situações, mas que continuemos aquilo que nós já conhecemos do direito do trabalho, a princípio da alteridade, né? Os custos, tudo aquilo que diz respeito ao risco do empreendimento tem que ser suportado pelo empregador, né? Eu acho que bastaria a gente agir dessa maneira. E vejam, agora respondendo a professora Luciana, né? E a gente não combinou pergunta não, viu, gente? O negócio foi fluindo assim naturalmente mesmo. A professora Luciana falou do efeito manada. Eu coloquei no chat para vocês uma notícia do portal G1, né? Dizendo o seguinte: mesmo trabalhando mais, 86% dos profissionais gostariam de continuar em home office. É o modelo mental que a gente está, infelizmente, a gente está criando. É o mindset equivocado que a gente está criando pelo trabalho do home office, por esse teletrabalho. Ou seja, as pessoas se veem mais libertas, mas elas não entenderam ainda o significado de se estabelecer o teletrabalho
como contínua forma de controle. E um controle, repito, foi o que a gente disse agora há pouco, ainda mais pesado pelos meios tecnológicos. Pelos meios tecnológicos eu sei se você está logado, se você não está logado, se você está fazendo, se você está digitando, se você não está digitando. Isto é muito perigoso. Então veja, né, o efeito manada que a professora Luciana trouxe aí também, só consubstanciado numa pesquisa, né, que foi feita agora, recentemente, e que os trabalhadores querem ficar em home office. Quer dizer, não vai ser nem mais uma exigência patronal, vai ser um reclamo dos próprios trabalhadores, né? O professor Paulo Cifuentes aí quer tomar a palavra também aí. Doutor Paulo. Então, rapidamente, até para poder que nobre professor, colega, complemente a questão que é muito interessante, a preocupação é muito fundada, acerca das questões ligadas à higiene, saúde, segurança do trabalho no teletrabalho. Então, eu só gostaria que o nobre colega refletisse sobre como compatibilizar essa necessidade de se assegurar ao trabalhador essas condições ligadas à higiene, saúde e segurança, com a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho em face do princípio da inviolabilidade do domicílio, que tem, evidentemente, um embaraço para poder o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho exercer sua ação fiscalizadora. Professor Paulo, é perfeito, né? A gente teve oportunidade, né? Estou colocando aí no chat, eu tô igual com meus alunos aqui também, eu tô igualzinho, viu, gente? Mandando informação no chat para o pessoal ler, etc, né? Mas com relação a normas de higiene, saúde e segurança do trabalho, o que nós temos hoje, né, é o artigo 75E, né, que determina que o empregador ele deve instruir os seus empregados de maneira expressa e ostensiva. Me parece que minimamente, né, o ambiente virtual possibilita isso através de vídeos, o que nós fazemos, inclusive, também para com os nossos alunos, para tomar precauções para fins de evitar doenças e acidentes de trabalho, né? Então, assim, essa diretriz existe, mas é uma diretriz muito tímida, né? Porque, e aí, como é que nós vamos caracterizar, inclusive, uma doença ocupacional, um acidente de trabalho, né? A gente até, doutor Paulo sabe disso, a gente pergunta para os alunos, e aí, mas se o sujeito escorregar lá quando ele for tomar o seu café e escorregar e quebrar o braço, é um acidente de trabalho? Como é que vai ficar um acidente de trabalho, por exemplo? Agora eu vou comprar o meu pãozinho aqui na padaria, aqui em frente à casa, e acaba, infelizmente, o empregado se acidentando. É um acidente também de trabalho. Então, essas questões, inclusive, nem mesmo, né, a regulação específica que está sendo criada, ela vai conseguir também responder todos esses reclamos, né? E a última observação que o doutor Paulo Cifuentes fez, né, doutor Paulo? A gente teve a oportunidade, inclusive, de discutir isso também em monografias, né, de final de curso, né, com os alunos, né? E eu acho que nós vamos ter que ficar com a resposta dada aí por Alexi, né, por aqueles que conhecem aí o choque de princípios, né? É assim que nós vamos ter que entender um pouco mais como é que pode ser feita a fiscalização através, sem quebrar a inviolabilidade do domicílio, né? Até porque nós estamos falando de um local que o empregador se apodera, né? E realmente o empregador se apoderou, como disse a professora Leda no início, né? Da nossa casa, né? Da nossa residência, tá todo mundo vendo, né? Os alunos já fizeram aquelas, eu adoro, viu, gente, aquelas figurinhas, né, com o meu rosto, eu adoro, eu falando algumas frases, eu adoro isso, mas vejam, né, até a nossa imagem também está sendo captada, né? Por isso que a recomendação do Ministério Público fala também de intimidade, de imagem, né? Que o empregador deve preservar a voz, a imagem do trabalhador. Então vejam o quão rico é, né, todos esses desafios. E eu acho que o tema foi super propício para isso. Se tem desafio, tem solução, e se tem solução, tem direito e tem administração. Até rimou, né, essa frase. Professora Leda, tem mais alguma coisa, professora? Está sem som. Por mim, estou satisfeita.
Queria só agradecer ao professor Davidson, agradecer a colaboração dos demais professores, professora Luciana Poli, professor Paulo Cifuentes, Ricardo Guerra, Carolina Janotti, também professor Matheus Leite aqui presente. E aí eu passo a palavra para você, professora Lívia, para fazer as suas considerações. Aos alunos também, né, que entraram e ficaram conosco aqui. Obrigada pela participação de vocês. Lívia, fique à vontade. Eu acho que nós podemos caminhar para o encerramento, né, professor Davidson? Com os nossos agradecimentos aí ao palestrante, muito elucidativa a sua fala, esse resgate da legislação, né, essa apresentação dos nossos dilemas hoje, dos nossos conflitos, das nossas lacunas em termos ainda de lei, né? Acho que oportunizou também esse nosso debate, a necessidade dos profissionais, né, envolvidos nessa tarefa, né, de gerir as pessoas em home office, né, e da própria pessoa, da autogestão, né, dela mesma, da sua vida pessoal e profissional. Então, acho que foi muito rico e nos trouxe muitas questões também para nós pensarmos, muitas informações, e acho que foi extremamente produtiva essa noite, né? Agradeço muito aí aos alunos presentes, aos professores do direito, da administração, tá? E a gente espera ter novas oportunidades, né? Uma boa noite. Muito obrigado a todos, pessoal. Muito obrigado a todos os professores, em especial aí todos os nossos alunos aí, o Kelvin que participou aí com a gente também aí no chat, né? Eu acho que vocês foram realmente felizes, né, em poder estruturar, né, esse ambiente virtual para a gente tratar de assuntos tão importantes. E repito, fico muito feliz de ter pelo menos participado aí, né, de ter colocado aí essa semente para a gente poder, quem sabe, desdobrar isso aí no semestre que vem. E se eu for chamado novamente, vou ficar muito feliz para poder contribuir aí com todos vocês. Muito obrigado. Certamente será. Me parece que tem um aluno querendo fazer alguma colocação aqui, que está insistindo com a mão levantada. Kelvin? O Kelvin. Sou Kelvin. Eu sou aluno do 4º semestre de administração na PUC Praça e achei muito interessante esse debate, porque meu estágio está em home office também, vi muito dessas questões que conversamos na minha rotina no dia a dia, e de fato, eu acredito que eu mesmo, assim, por mais que tenha essas desvantagens enormes que nós conversamos e tal, até mesmo na questão dos princípios, eu também não me vejo, assim, preferindo voltar para o presencial, sabe? Na universidade, sim, mas no trabalho eu ainda prefiro que fosse, assim, desse home office. E eu acho bacana também que, se fosse uma vontade enorme de uma grande parte dos trabalhadores que migraram para esse sistema, essa forma de trabalho, a gente ter no ano que vem, né, uma consolidação e algo fosse escrito, igual a gente vê os modelos de contratação hoje, talvez seja bacana ter uma evolução na questão de organizar tudo isso, né, colocar o que deve ser feito, até para que, por mais que algumas pessoas não aderem, algumas empresas não aderem, as que aderirem, as pessoas que gostariam de permanecer trabalhando em casa, tenham por onde seguir, tenham algo, como eu posso dizer, algo para obedecer, para ter um mínimo de decência ali o trabalho, entendeu? Bacana, Kelvin, bacana, viu? Aliás, viu, Kelvin, já é um diferencial de mercado as ofertas de emprego que oferecem um home office, né? Lá na advocacia, na nossa advocacia, inclusive, alguns advogados, quando a gente faz, né, uma proposta de associação ao escritório, eles perguntam, aqui, é para trabalhar de home office? Ou seja, né, já se interessam, inclusive, a essa modalidade também. E eu acho que ficou claro, né, que nós não somos contra, né, só somos contra se não houver essa regulamentação, né, esse direito à desconexão, aos intervalos, que não fique, né, o trabalho feito em sobrejornada sem a devida remuneração, né? Então, na verdade, eu sou contrário a esse tipo de escravidão digital, né?
Mas fora isso, acho que pode ser, sim, uma boa forma, um novo formato de trabalho, sem dúvida. Parabéns aí pela exposição aí, Kelvin. E aí, respondendo também ao Kelvin, né? Uma sugestão que foi feita aí, Kelvin, pode procurar no chat, que tem uma sugestão aí de um projeto de lei. Se você quiser acompanhar, né, o projeto de lei do senador, né, Davidson? Isso, senador, exatamente. Contarato, ele trata exatamente disso, de trazer uma regulamentação trabalhista específica para tratar de garantias do trabalho que não seja feito em loco, né? Porque me parece que ele abarca tanto o home office quanto o trabalho remoto em geral. Né? Então, Kelvin, identifica aí o número do projeto de lei e pelo portal do Senado, com o número dele, você consegue acompanhar tranquilamente. A ferramenta de acompanhamento de projeto de lei do Senado, ela é muito simples e não se exige que se tenha conhecimento jurídico para conseguir acompanhá-la, não. Tá? É perfeitamente possível, então sugerimos que você acompanhe esse projeto aí do senador Contarato, que eu acho que ele atende aí as suas expectativas para quem gostou, né? Gostou e deseja continuar nessa experiência e aderiu aí a essa, né? Se acomodou bem a este modelo, mas entende que ele precisa efetivamente de uma regulamentação legal para ser feito com a devida dignidade. Então, segue esse projeto aí no site do Senado, que é fácil e vale a pena seguir quando a gente se interessa muito pela matéria, tá? Davidson, mais alguma colocação? Lívia? Só agradecendo mesmo, gente. Muito obrigado mesmo, viu? Então, estou encerrando a gravação e logo em seguida nós encerraremos a reunião aqui. Obrigada a todos, obrigada por deixar, né, por nos permitir gravar. E até o nosso próximo encontro. Oleda, seguiremos tratando disso. Isso aqui atrás, viu, gente? É livro que eu já li, tá? Não é aquele negócio de painel, não, de tá? Verdade. Só para de verdade, tá? Tira uma aí para provar pra gente que nós somos do direito aqui, a gente só acredita vendo. Tira um aí. Ó. Então, deixa eu tirar o meu aqui também. Aqui, ó. Vou tirar o meu aqui também, ó. Meu também é de verdade. Não é aquele que a gente compra na internet de cenário, painel, não. Né? Cenário, painel. Comprados os nossos cenários reais. Muito bom, gente. Nós não combinamos e deu super certo. Bacana demais. Vamos parar a gravação por aqui. Obrigada a todos. Um abraço, gente. Valeu. Obrigado. Boa noite. Obrigada por tudo. Boa noite. A todos. Boa noite. Tchau, tchau.